Olá, sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Gisele, sou coordenadora do curso de enfermagem do Uni Salesiano de Araçatuba e, em nome do Salesiano, agradeço sua participação neste evento que é tão relevante na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Gostaria de apresentar a Eloá, aluna do último ano do curso de enfermagem, e ela vai participar da nossa palestra, e o nosso palestrante convidado aqui com muito carinho e alegria, que a gente tem hoje aqui com a gente para participar desse evento, e ela tenho certeza que vai trazer grandes contribuições. A Nelly, ela é uma grande amiga minha, nós moramos juntos um tempo, trabalhamos juntos no Uni Salesiano, demos aula no curso de enfermagem quando o curso começou, e hoje a Nelly é neurologista, uma neurologista muito renomada na área que ela atua, porque ela sempre foi muito dedicada. Com imenso carinho que a gente conseguiu, enfim, trazê-la para participar desse nosso evento. Seja bem-vinda, Eloá, seja bem-vinda. Gostaria que a Eloá se apresentasse e depois a Nelly também vai se apresentar e já vai dar início à palestra. Meu nome é Eloá, estou no último ano de enfermagem, já nos últimos 3 meses, né? Já chegando à reta final. Sou mãe de uma criança atípica, descobri já tem 1 ano. O laudo, né, veio há 1 ano, de autismo nível 1, de suporte, e TOD como um diagnóstico secundário dela. E aí vivendo grandes desafios e aprendendo, né, a lidar com toda essa situação. Olá, eu sou a Nelly Sartori, né? De formação, eu sou enfermeira pela USP de Ribeirão Preto. Fui professora junto com a Gi, então, na Uni Salesiano de Araçatuba. Depois eu segui, né, outros caminhos, acabei cursando medicina, fiz residência médica em neurologia pela FAMEMA, lá em Marília. Possuo mestrado e doutorado também pela USP de Ribeirão Preto e uma especialização em psiquiatria pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Então, hoje eu fui convidada para ministrar uma palestra sobre o transtorno do espectro autista, né? Lembrando que vai ser uma pequena introdução, porque, na verdade, é um assunto muito amplo, né? Nós temos diversas possibilidades de fala dentro do TEA, então vai ser alguma coisa para a gente entender o que é o transtorno, como acontece, como profissionais de enfermagem da área da saúde, a importância de um diagnóstico precoce. Então, e ao final da exposição, então, se a Gi e a Eloá tiverem perguntas, nós estaremos aqui, então, discutindo um pouquinho, tá bom? Seja bem-vinda, e agora a satisfação é nossa e a palestra é sua. Então, o tema que nós vamos discorrer hoje é transtorno do espectro autista, né? Então, como eu já me apresentei, eu sou Nelly Sartori, neurologista. Eu sempre gosto de começar qualquer tipo de assunto sobre a definição, né? Acho que é importante a gente entender o que define cada transtorno, porque daí a gente tem menor chance de não saber diagnosticar, né? Porque quando a gente entende a definição, a gente entende exatamente sobre o que nós estamos classificando, né? Então, o transtorno do espectro autista, ou TEA, né, como nós usamos mais o termo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Significa o quê? Que é um transtorno que acompanha desde o nascimento, né? Então, todo o nosso desenvolvimento, que pode ter, né, que vão dar alterações do sistema nervoso central. E esse transtorno, né, ele vai afetar a forma como a pessoa interage, então por isso que a gente fala que as pessoas com transtorno do espectro autista têm alterações nas habilidades de comunicação, né, e de socialização, e também vai afetar o aprendizado e o comportamento, então por isso que as pessoas podem ter estereotipias, né, apresentar movimentos repetitivos, interesses restritos. Então, essa é a definição clássica. Então, a gente não pode esquecer disso, porque todas as pessoas, independente, né, do fenótipo, elas precisam ter todas essas alterações.
Então, a gente diz que é uma condição sem cura, porque vocês vão ver que 97% dessas alterações são de causas genéticas e 3% por questões ambientais, né? Mas que então não tem cura. Porém, é um transtorno com possibilidade de ganho das habilidades, tanto da socialização como da comunicação, né? Se forem diagnosticados precocemente e se for realizadas as intervenções necessárias, né? Então, a gente fala adequadas, com os profissionais adequados, na quantidade adequada e também no controle das comorbidades. Hoje, a gente sabe que o autismo, ele nunca vem sozinho, né? Então, a depender da idade, sempre nós iremos ter outros quadros comórbidos, né? Então, condições que acompanham o autismo. Então, isso é importante, porque se a gente não identifica essa comorbidade, a gente não consegue trabalhar essa criança, né, esse adolescente ou esse adulto de uma forma integrada e com as necessidades que ele necessita. Então, quais são as causas, né? A etiologia do transtorno do espectro autista. Então, a gente fala que é um transtorno de etiologia multifatorial. Então, não existe um fator que define, né? Então, são diversos fatores e também é uma causa genética, né? Então, nós temos múltiplos genes envolvidos. Hoje, os trabalhos trazem que são alterações que comprometem mais de 140 a 150 genes envolvidos, né, nessas características no desenvolvimento desse transtorno. Então, quando a gente classifica a causa do autismo, hoje as pesquisas mostram que 97%, né, das crianças ou indivíduos com transtorno do espectro autista vem de causa genética, então modificações nos genes. Sendo que desses 97%, 84% são de causas hereditárias, ou seja, nós temos outras pessoas na família carregando essa genética e aí sendo passada. 3% nós classificamos como outras causas, né? Então, não teve essa modificação genética, essa alteração dos genes, mas né, intraútero, por exemplo, alguma coisa aconteceu com esse feto que sofreu alterações e vai cursar, então, com as características do autismo. Um dos exemplos que a gente gosta de trazer, ambientais, é o uso de ácido valproico durante a gestação. Então, a gente sabe que é um fator de risco, por exemplo, né? Que se não tivesse feito o uso, não teria desenvolvido essas alterações genéticas, né? Então, aí a gente fala que são de causas ambientais. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre a prevalência, né? Então, existe o CDC, né, que é um Centro de Controle e Prevenção de Doenças, né, que ele é americano, e ele tem uma estatística, né, ele traz muito a epidemiologia de diversas doenças, né, então, para nós que trabalhamos com autismo, dentro da neurologia também, ele traz, são prevalências mais atualizadas. Então, num dos estudos, né, que foi publicado em 2023, em março, saiu a nova prevalência do autismo nos Estados Unidos, né, que nós temos hoje, para cada 36 crianças, uma com o diagnóstico de autismo. Então, se vocês olharem, por exemplo, né, nesse gráfico aqui, a gente vê que em 2004, a gente tinha 150 nascidos para um com transtorno do espectro autista. E com o passar do tempo, esse número foi crescendo bastante, né? Então, uma das causas que a gente sabe que se deu, né, para esse aumento, né, entre, por exemplo, se a gente pegar aqui 2014 a 2023, foi bem grande a diferença, né, de 68 para 36 para ter o autismo, a gente vê que nós tivemos a junção de alguns diagnósticos. Então, antes de 2013, nós usávamos o DSM-4, né, para dar os diagnósticos. E até no DSM-4, nós tínhamos o diagnóstico de transtorno global do desenvolvimento. Então, por exemplo, quando a criança tinha 2 atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor, nós tínhamos o diagnóstico de autismo, então não era transtorno do espectro autista. Tínhamos também a síndrome de Asperger, que a gente falava que ele parecia, né, um transtorno do espectro autista mais leve, que geralmente lá por volta dos 5, 6, 7 anos, que a gente conseguia ver as dificuldades na área de comunicação e socialização, quando a gente tem uma maior complexidade dessas habilidades, e o transtorno desintegrativo da infância, onde a gente tinha regressos, né, do neurodesenvolvimento. Então, com o passar do tempo, observamos que todos esses diagnósticos anteriores
ao longo da vida cursavam com os mesmos prejuízos, né? Então, nós tínhamos prejuízos na área da comunicação, da socialização e também outros comprometimentos. Então, se juntaram todos esses diagnósticos e hoje nós temos o transtorno do espectro autista, tá? Então, uma das explicações para esse aumento sobre o diagnóstico, né, que foram englobados vários diagnósticos. Outra também são as causas. Então, a gente sabe que fator de risco, por exemplo, para autismo é prematuridade. Então, com o avançar da medicina, hoje um feto de 20, 22 semanas acaba sendo viável, e prematuridade é um fator de risco até 7 vezes maior do que a criança a termo, né? Também tem a ver com os pais, principalmente o pai, a idade paterna, né? Mais velho também é um fator de risco. Condições como, por exemplo, alterações cardíacas, né? Então, a gente tem a população, por exemplo, com síndrome de Down, que ela tem uma chance maior em relação à população que não tem síndrome de Down para o autismo. Só que essas crianças morriam, né, há muitos anos atrás por conta das complicações cardíacas. Hoje nós temos cirurgias cardíacas. Então, com o avançar da medicina, nós tivemos condições que antes a gente tinha óbito de algumas crianças, né, e hoje elas sobrevivem. Então, também se explica com o aumento do número de casos. Outra coisa também é que hoje nós temos muito mais profissionais aptos a realizar o diagnóstico. Então, como fator de risco, né, o que nós temos realmente na literatura mostrando que podem, né, estar influenciando nessas alterações genéticas ou causas ambientais, por exemplo, é a prematuridade, que daí eu já expliquei para vocês, né, você tem uma imaturidade desse sistema nervoso central, e com isso também alterações, né, na formação da sinapse, que vão garantir as habilidades necessárias para o neurodesenvolvimento, baixo peso ao nascer, idade avançada, né, então a literatura traz principalmente a do pai, e alguns estudos mostram que entre 33 a 35 anos, isso já seria um fator de risco maior para autismo. A exposição fetal, então ácido valproico, que é o Depaquene, né, que é um medicamento que nós usamos muito para epilepsia, ou como estabilizador de humor também, por exemplo, para transtorno afetivo bipolar. A herdabilidade, então, alguém da família já com os sintomas ou carreando, né, muitas alterações genéticas. Alterações cognitivas, por exemplo, como a deficiência intelectual. Então, ter deficiência intelectual, essas pessoas têm um risco maior, né, do que a população em geral para o TEA, assim como portadores da síndrome de Down, da síndrome do X frágil no menino, a síndrome de Rett na menina, ou erros inatos do metabolismo, e uma alteração genética também chamada esclerose tuberose. Então, essas são condições, né, que hoje nós relacionamos como fatores de risco para autismo. O uso de metais pesados, como chumbo, por exemplo, isso ainda não tem descrito realmente na literatura como fator de risco, né? Também, sempre as pessoas querem saber, perguntam sobre o risco de recorrência. Se eu tenho um filho, né, posso ter outro? Qual é a chance? É muito grande a chance? Então, assim, alguns estudos, né, esse estudo aqui que a gente traz do JAMA, ele é de 2017, e ele mostra que se a minha primeira filha, né, é uma menina, e ela tem autismo, né, foi diagnosticado com autismo, se eu tiver um filho menino, eu tenho 16,7% de chance dele nascer com TEA também. Se eu tiver uma menina, né, a minha primeira filha é menina diagnosticada com autismo, e novamente eu tiver outra menina, essa chance é muito menor, 7,6%. Quando eu tenho um menino, né, e esse menino como primeiro filho, e depois eu tenho um segundo filho, eu tenho uma chance um pouquinho menor do que se eu tivesse uma menina diagnosticada, né, e do que um menino, então vai cair para 12,9%. E se eu tiver um menino como primeiro filho com autismo e nascer uma menina, essa tem 4%, né, 4,2% de chance do diagnóstico do autismo. Por que é maior, né, quando a menina já é diagnosticada a primeira filha e o menino? O que a gente sabe hoje pelos estudos? Que para uma menina, né, desenvolver as características do transtorno do espectro autista, ela tem que ter uma quantidade de genes alterados muito maior do que o menino,
por conta do neurodesenvolvimento, como é o funcionamento do cérebro mesmo feminino. Então, nós temos uma área, né, temporal e de linguagem maior, né, mais desenvolvida que os homens. Então, para a gente conseguir pegar, né, as características da menina, porque ela tem uma grande carga genética, né, se a gente estiver falando vindo de etiologia genética, do que os meninos. Então, a chance maior deste menino, né, que precisa de menos genes que a menina, para desenvolver as características. Por isso que a gente fala que é muito mais difícil o diagnóstico, principalmente na menina, né, quando a gente tem, como a gente classificava antigamente, né, que hoje, depois eu vou falar um pouquinho para vocês, do nível 1 de suporte, né, porque a menina consegue fazer o mascaramento, a gente consegue aprender mais fácil como aplicar as habilidades de comunicação, né, então ela tem esse mascaramento, então por isso que a gente observa uma chance maior de um menino, né, como segundo filho ter autismo, quando a primeira filha já tem o diagnóstico. Então, como médico ou profissionais da saúde, nós temos que saber fazer a investigação inicial do autismo. Por quê? Porque outras condições podem estar associadas, né? E aí a gente fazer um diagnóstico errôneo, né? O problema do diagnóstico errôneo são vários, né? Mas principalmente porque se eu dou um diagnóstico errado, eu vou fazer toda a intervenção baseada no meu diagnóstico. Se ele não é adequado, toda a intervenção não vai ter o efeito esperado. Então, aquela criança vai deixar de desenvolver. Então, geralmente, quando chegam no consultório e chegam mais novos para a gente, que esse é o nosso objetivo, né, o tratamento precoce, a maioria dessas crianças, né, elas são pequenas e vão por conta de um atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, a maioria é não verbal, não fala ou está muito atrasada em relação às demais crianças na idade. Então, é importante a gente entender que o falar depende de várias condições. Eu tenho um repertório para comunicação verbal, mas também eu tenho que ter condições, né, neurológicas para ocorrer. Eu também preciso, né, ter o aparelho, né, auditivo preservado, assim como o córtex auditivo preservado, para poder desenvolver a área da comunicação. Então, um dos exames iniciais que todo médico deveria pedir é o BERA, o potencial auditivo evocado, que nós vamos ver a capacidade do som chegar até o córtex, né, auditivo, e ela identificar esse som, né. Outra exame necessário é o Cratibanda G, que nós vamos solicitar que seja feito, porque existem outras condições genéticas que poderiam simular um outro quadro, né, muito semelhante. Um teste genético chamado CGH-Array, né, onde nós vamos ver microdeleções ou inserções de outros genes, então também é solicitado, isso né, é um protocolo da Sociedade Brasileira de Neuroinfantil, como que nós devemos investigar o autismo inicial. Todos os meninos devem fazer a pesquisa genética para a síndrome do X frágil, né, independente se ele tem fenótipo ou não, que é o fenótipo, a característica física, né, porque é uma condição comórbida muito presente, né, então ela pode ser a comorbidade, como ela pode ser a doença de base, explicando aqueles atrasos. Para as meninas, a gente vai pesquisar, né, a mutação do gene MECP2, que a gente vê a criança vinha evoluindo, né, com o desenvolvimento normal, depois ela tem a regressão de alguns marcos, e ela tem principalmente muita estereotipia com as mãos, principalmente de fazer a lavagem das mãos, assim, né, o esfregar as mãos é muito característico, né, então também é indicado que se pesquise a síndrome de Rett, né, nas meninas, mas essa só se tiverem o fenótipo. Também é uma síndrome que cursa bastante com epilepsia associada. Ressonância e eletroencefalo, somente se nós fizermos o exame neurológico, quer dizer, tem que ser feito, né? Mas se esse exame neurológico vier com alguma alteração, então alteração no tônus, aquela criança mais molinha, aquela criança com alguma atipia, né? Alguma face característica, né? A implantação baixa de orelha, né? Alteração nasal, dos olhinhos, ou nós observarmos, né, uma marcha diferente, uma força. Então, qualquer alteração no exame neurológico, aí sim nós ampliamos com exames de imagem, senão não é necessário.
Uma coisa importante é, a partir de qual idade que seria possível fazer o diagnóstico do autismo, né? Então, hoje nós temos instrumentos e profissionais capacitados, treinados para identificar, né, essas características a partir de 1 ano. Então, a partir de 1 ano já é possível fazer um diagnóstico correto, tá, numa criança. Por que que é importante um diagnóstico tão precoce? Porque quanto mais cedo, mais tempo esse cérebro tem, que a gente chama de neuroplasticidade, que é a capacidade de ser estimulado e ganhar as habilidades que ele não está tendo, né? Não realiza aquelas sinapses para realizar as habilidades necessárias para o neurodesenvolvimento. Então, a gente fala que a gente tem alguns sinais de alerta antes do 1º ano, né, de vida, que nós poderíamos já começar a observar, e esses sinais de alerta, nós não iríamos dar um diagnóstico, a gente não vai dar um diagnóstico com um bebê de 6, 7 meses, mas quando eu já observo tal alteração, eu não vou esperar para ver se ele vai abrir todo o quadro para daí eu fazer um diagnóstico de autismo. Hoje, qual que é o nosso intuito? Se eu observar qualquer alteração, qualquer atraso, nós já vamos fazer a intervenção. Por quê? Porque essa neuroplasticidade, quanto mais próxima ao nascimento, né, ela é maior, então essa criança consegue ganhar habilidades, e hoje há estudos provando que crianças que são estimuladas precocemente têm menor chance de fechar diagnóstico do que aquelas que não foram, né, que não sofreram intervenções, mas que tiveram as mesmas características. Então, isso é importante. O nosso intuito não é fechar só diagnósticos, nosso intuito é auxiliar essas crianças através das intervenções para que os prejuízos sejam cada vez menores, né? Então, se aos 6, 7 meses nós já observamos algumas coisas, nós vamos fazer essa intervenção para tentar com que esse cérebro, né, através da neuroplasticidade, consiga ganhar essas habilidades, e aí a gente tenha, né, o curso modificado dessa alteração. Então, o que a gente pode ver? Estereotipias. Então, entre estereotipias, nós temos motoras, nós temos vocais. Então, são movimentos repetitivos que acaba essa criança fazendo. Então, tem criança que pode fazer um olhinho toda hora virado para o lado, tem criança que faz esse movimento e a gente acha, ai, que bonitinho, mas ela não tem significado nenhum, é fora de contexto. Então, toda hora a criança faz este movimento. A estereotipia mais comum motora são os flappings, né, de mãos, principalmente quando a criança está feliz, está agitada. Então, nós temos várias estereotipias, nós temos também estereotipias vocais. Então, a criança, toda vez que fica feliz, emite um som bem característico. Então, toda vez ela faz sempre aquele mesmo som. Tem crianças que dão um gritinho. Então, se elas fazem sempre naquela emoção, né? Então, são coisas repetitivas, isso seriam estereotipias, né? Que a gente observa desde cedo. Crianças também com alteração no padrão do sono, né? É um sinal de alerta para autismo. 90% das crianças com TEA vão ter alteração no sono, elas têm um sono ruim, né? Elas têm um transtorno de sono. Uma coisa também característica que a gente observa em várias crianças é aquela criança que sempre foi quietinha, mas que você vai lá no berço, né? Desde novinha ela está acordada, olhando para a luz, então ela acorda e não se comunica com ninguém, né? Porque o bebê geralmente típico, quando acorda, ele já chora, chamando, né? Conforme ele vai ficando mais velho. Então a gente observa que algumas das crianças com autismo também, os pais relatam, ai, doutor, sempre foi um bebê bonzinho, acordava, ficava lá no berço, a gente que tinha que ver se acordou, porque ele ficava lá paradinho, né? Então, também esse padrão, prejuízo na atenção compartilhada, então a gente não consegue fazer o que a gente chama de triangulação, né? Então, 2 pessoas e mais um objeto, e a gente não vê essa interação, né? Então, brincar de cut, ou quando a gente brinca com a criança e coloca um objeto, ela não olha para a gente, não desenvolve, não segue a nossa brincadeira, então isso é prejuízo na atenção compartilhada, esse é um dos marcos mais importantes, né, para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Outra coisa também é o atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, lá por 5, 6 meses, a criança já começa, né, balbuciar, depois começa aquela lalação,
E com 1 ano de vida, a gente fala que ela já tem que estar pelo menos com 4 palavrinhas, né, com sentido, por exemplo, mamã, mamá, papá, papai, então são as básicas, então essa criança não apresenta tal, evolução, ou as mães e os pais relatam, por exemplo: "Ai, doutora, a gente achou que fosse falar super cedo, porque começou, né, com 8, 9 meses, angu, aga", e de repente ela parou. Hoje ela não solta nenhum som, então aí seria uma regressão, né, da fala. Então, isso é muito importante e é uma coisa muito observada, né, na literatura e em consultório. Outra coisa é a baixa sustentação ou ausência do olhar. Então, a gente sempre pergunta: olha, quando você dava de mamar ou no peito ou da mamadeira, mais de 80% das vezes esse bebê estava olhando para o seu rosto, para você interagindo, ou estava olhando para a mamadeira, para o peito, para a luz, né? Então, isso é também uma das características, a baixa sustentação, né, ou a ausência completa do olhar, e que não é só na hora de mamar, é na hora de trocar, na hora que a gente está brincando com essa criança antes de 1 ano. Então, isso é extremamente importante. Por quê? Porque a espécie humana, ela é, né, o desenvolvimento neuropsicomotor, a gente observa o quê? Que elas são, a criança ela é apaixonada por rosto, né? Ela tem que se interessar por rosto. Por quê? É a partir do olhar e da imitação que nós vamos nos desenvolvendo. Então, por isso que nós temos essa característica como espécie, né, na nossa evolução. E essas crianças geralmente têm baixa sustentação ou ausência do olhar. Então, a gente também vê pouco interesse por rostos, né? Então, por isso que a gente pergunta sobre o olhar e sobre sons. Então, assim, a partir dos 6 meses de vida, um dos marcos para o desenvolvimento é chamar a criança pelo nome e ela virar, né? Então, por exemplo, se meu filho chama Davi, eu vou falar Davi, Davi, mais de 80% das vezes, aos 6 meses de vida, vai olhar procurando o som, né? Então, o que a gente observa que os pais contam? Ai, doutora, eu até pensei que meu filho fosse surdo, que eu tinha que falar alto, bater palma, fazer outros estímulos para que ele pudesse notar, né, que nós estávamos chamando. Então, isso também é uma característica, a gente observa isso a partir dos 6 meses. A ausência ou prejuízo no sorriso social, por exemplo, a partir dos 3 a 5 meses, nós temos o desenvolvimento do sorriso social. Então, essas mães falam, sempre foi um bebê muito sério, a gente brincava, não ria, ou só ria e muito pouco para as pessoas próximas, eu, o pai dele, a avó dele, então também é um sinal de alerta. E os atrasos motores, atrasou para sustentar a cabecinha, o tronco ou o andar, né? O gatinhar, as crianças típicas, a gente sabe que 95% das crianças típicas gatinham, né? 5% de crianças típicas não gatinham. Já nas crianças atípicas, 50% não vão antes do andar ter engatinhar, né? Então, também é uma das coisas que podem contribuir quando a gente faz a anamnese, né? Para a gente entender o desenvolvimento dessa criança para pensar no possível diagnóstico. Então, agora nós vamos falar sobre o critério diagnóstico. O critério diagnóstico é uma das coisas mais importantes, né? Porque ele é dividido, a gente segue o DSM, né, 5, que é americano, e ele traz que o autismo, para eu dar um diagnóstico de autismo, eu vou dividir as alterações em 2 eixos, o eixo A e o eixo B. O que a gente vê na prática? Chegando crianças ou mães, né, levando essas crianças no consultório, principalmente por conta do eixo B, né? Então, o eixo B é uma parte secundária para eu complementar, para eu fechar o diagnóstico, mas a primeira parte que tem que ser fechada é o critério A. Se o critério A não está fechado, eu não vou me apegar no critério B para dar um diagnóstico, né? Então, eu preciso das 2 coisas para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Então, o que fala sobre o eixo A? Então, o eixo A tem que existir um déficit, né? Um déficit persistente na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Então, não pode ser assim, em casa se comunica, na escola se comunica bem, tem vários amigos, mas quando ele vai em um outro ambiente, quando ele não conhece, naquele ambiente só que ele não consegue interagir. Não, então são em múltiplos contextos, né? O que nós observamos como
déficit na persistência na comunicação e na interação. Então, é uma incapacidade ou dificuldade de iniciar interações com outros, né? De compartilhar as emoções, de engajar em conversas, ou a falta de contato visual nas interações. Como exemplo aqui, a gente traz assim, podem somente responder o que é perguntado. Como que isso é na prática? Então, a gente sabe que o desenvolvimento, então, aquela criança até 1 ano está falando 4 palavrinhas, depois ela vai desenvolver de 20 a 50 palavras, 100 palavras, depois ela vai começar no 2º ano de vida, né, juntar as palavras de 2 a 5 palavras. No 3º ano de vida, essa criança está, então, formando frases maior, fazendo o brincar, né, a gente fala de brincar, a gente vê lá brincando com os bonequinhos lá, o faz de conta, e com 4 anos já desenvolvendo um diálogo. Então, as mães falam, ai, doutor, ele é super quieto, ele não divide nada do que aconteceu, eu tenho que perguntar como foi o dia na escola, se eu pergunto alguma coisa, ele responde só sim ou não, ele só interage comigo quando ele tem interesse. Então, mãe, onde está isso? Né? Porque senão ele não tem essa interação. A gente vê que você pergunta, ele responde e acabou a conversa, então a gente fala que não tem a questão da pragmática do discurso, que é uma pessoa pergunta, eu respondo, mas já, né, tem uma outra pergunta para ter a condição de manutenção de um diálogo. Então, isso a gente observa. Baixo contato visual, geralmente conversa com a gente, já foge esse olhar, né? E esse prejuízo também pode ser com déficit, né, da falta do olhar, mas a gente sabe que é uma dificuldade na interação. Então, tem pessoas também que têm os excessos, e isso são nocivos. Então, a gente tem criança, por exemplo, que segura até o rosto, assim, da gente no consultório e quer falar. Então, tudo que é excesso ou falta, que está fora do equilíbrio, né, nós já ficamos em alerta. Outra coisa é prejuízo na comunicação social recíproca, né? São crianças extremamente literárias. Então, quando eu falo para ela assim, nossa, mas você tá um gatinho hoje, eu não sou um gato, eu sou um menino, né? Então, eles têm a dificuldade de entender as figuras de linguagem, as metáforas, as metonímias, né? Então, são pessoas que a gente vê que não conseguem entender uma piada, ou quando eles contam a piada, né? Quem não tem prejuízo na comunicação social, às vezes não consegue ver graça naquilo, né, que são piadas muito literárias mesmo, né, também a gente observa que eles não conseguem compreender e manter relacionamentos. Então, por exemplo, se são amigos da escola, são da escola, né, se eles entram de férias, eles não ligam para saber como está o amigo, não pede para visitar esse amigo, então eles não necessitam de muitas pessoas no dia a dia deles, né, para manutenção mesmo, né, da sua dinâmica de vida, né. Então, eles têm dificuldade de compartilhar brincadeiras imaginativas, geralmente tem 1, 2 amigos, né, tem algumas crianças que não se socializam realmente, daí elas não têm nem quase contato. Algumas mães chegam para a gente, quando a gente pergunta como é a socialização, é boa, ele sempre está atrás de criança, mas quando a gente vai observar, ele não está atrás de crianças, tem muitas crianças que vão atrás dos objetos que as crianças estão, então eles estão focadas no objeto e não na pessoa, então tudo isso é investigado, e eu preciso ter todo esse contexto para preencher o diagnóstico, né, quando eu estou pensando no eixo A, nas alterações das habilidades de comunicação social. Tendo isso, aí que eu vou para o eixo B para terminar o diagnóstico. Então, no eixo B, nós vamos ver os padrões restritos e repetitivos do comportamento, como que é o interesse e as atividades dessa criança, e dos 4 itens abaixo, nós temos que ter 2 presentes, né? Então, completando o A, eu vou para o B, e desses 4, a criança precisa apresentar 2, né? E não pode ser de vez em quando, tem que ser uma constante, porque é o jeito que ela age, é como ela encara o mundo, é como ela está engajada. Então, isso é uma coisa comum de acontecer, não é uma vez na vida andou na ponta dos pés. Então, isso que é importante a gente entender. Essa criança é desse jeito, ela se manifesta na maioria das vezes com essas alterações. Então, uma delas, né, um dos critérios é a estereotipia, que eu já expliquei para vocês, que são movimentos repetitivos, podem ser movimentos motores, assim como nós temos estereotipias vocais, que eu falei para vocês.
Uso de objetos ou falas estereotipadas ou repetitivos, né? Por exemplo, as ecolalias, tudo que a gente fala, essa criança repete sempre a última palavra, a última frase, geralmente com a mesma prosódia. Insistência nas mesmas coisas, rotinas ou padrões ritualizados, caracterizando uma inflexibilidade mental, também que a gente chama de inflexibilidade cognitiva, uma dificuldade de adaptação. Uma das coisas é sempre brincar, por exemplo, enfileirando objetos. Então, isso aqui também pode já mostrar uma inflexibilidade cognitiva. Outra coisa é uma criança que a mãe fala, extremamente teimosa, tudo que a gente pede para se adaptar não consegue, né? Então, é uma criança que faz os rituais, senta no mesmo lugar, faz tudo do mesmo jeito, né? Quer sempre a mesma roupa, come sempre com aquele pratinho. Então, nós observamos padrões ritualísticos. Outra coisa que a gente também observa, né, que pode ser uma dessas outras características, são os interesses fixos e altamente restritos, que são anormais na questão de intensidade do foco. Então, por exemplo, não é incomum nós termos pacientes de 2 anos que já leem, né? Isso chama-se hiperlexia, eles são focados, apaixonados por letras, eles adoram letras. A gente tem consultório cheio de brinquedos, eles vão já onde tem o alfabeto lá, começam até a juntar, né? Então, nós temos crianças com hiperlexia, nós temos crianças com forte apego a um objeto específico. Então, ai, doutor, esse dinossauro, ela vai aonde tiver, eu tenho vários, porque se ela perde, ela entra em crise, ela chora até que a gente consiga outro dinossauro igual, ou, nossa, só dorme com esse paninho eu não consigo nem lavar, já tenho vários em casa. Então, a gente vê um interesse, né, fixo. Ou brincar, ai, doutora, só brinca com pecinhas, não brinca com outras coisas. Por que o interesse, né, fixo e altamente restrito, ele é prejudicial? Por quê? Porque ele diminui o interesse nas outras coisas e a criança, ela precisa explorar, porque é através da exploração, do contato com as coisas que ela vai aprender. Então, o interesse restrito acaba que prejudicando o desenvolvimento, né? E uma outra característica também que pode estar presente são as hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais, né? Ou interesses incomuns, por exemplo, por aspectos sensoriais. Então, tem criança que é extremamente fixada em olhar a luz, acende, apaga, que gosta disso. Tem crianças que adoram ficar ligando liquidificador. Assim como nós temos criança que com barulhos muito altos colocam a mãozinha, então tem uma alteração sensorial auditiva. Nós temos as crianças com seletividade alimentar, algumas bem graves, né? Nós temos as alterações sensoriais táteis, a criança não gosta que pegue, não gosta que toquem nela, ou não gosta de determinados tipos de roupa apertando essa criança, não gosta de colocar a mão em objetos moles, como massinhas, não suportam deixar o pé sujo, a mão sujou, já tem que lavar insistentemente, senão ela começa a chorar. Então, são alterações sensoriais. Então, dessas 4, né, alterações, estereotipias, inflexibilidade mental, interesses restritos e alterações sensoriais, a criança tem que ter 2. Tendo 2 e tendo completado o eixo A, então nós estamos diante do transtorno do espectro autista. Então, é assim que o médico, né, realiza o diagnóstico. Qual que é a importância, então, do diagnóstico precoce? Nós sabemos que 90% de todas as conexões cerebrais ocorrem até os 6 anos de vida. Nós chamamos de janela de oportunidade essa fase que, às vezes, alguns estudos até trazem que ela se estende até os 7, 8 anos. Então, essa fase, né, de vida da criança, da primeira infância, é a fase de maior neuroplasticidade, que é a maior fase de capacidade desse cérebro desenvolver habilidades que não foram desenvolvidas, né, corretamente. E a gente sabe que quanto mais próximo ao nascimento, maior é essa intensidade. Depois dos 7, 8 anos, essa neuroplasticidade diminui, mas ainda é importante, e conforme nós vamos ficando mais velhos, nós vamos tendo a perda dessa capacidade. Por isso que a gente fala que o cérebro da criança é totalmente moldável, a gente compara até com uma borrachinha. Então, por isso a importância do estímulo. Hoje nós já temos pesquisas consistentes, né, através de neuroimagens, que a criança, até os 3 anos de vida, ela vai ganhar quase
toda a sua capacidade de desenvolvimento de todas as habilidades que ela vai aprender e utilizar durante toda a sua vida. Então, por isso é importante. E também porque a gente sabe como que se dá, né, essa questão de desenvolvimento com as podas neuronais. Então, a gente sabe que quando a gente nasce, a gente tem muito mais neurônios, né, do que nós vamos usar ao longo da vida. E quando nós temos a primeira poda, né, neural, entre o primeiro e o segundo ano de vida, e depois, por volta dos 6, 7 anos, nós vamos ter o quê? Uma grande perda de neurônios, e a necessidade dessas perdas é para a gente se capacitar, para a gente aumentar a complexidade das nossas ações. E essas crianças não têm essas podas, então elas perdem a oportunidade de avançar, né, nas habilidades. Então, essa fase é extremamente importante, por isso que nós temos que tentar fazer os diagnósticos o mais breve possível, o mais precocemente possível. E hoje é possível, com treinamentos, né, e atualizações de todos os profissionais, né? E aí a importância do enfermeiro, do fono, do fisiatra, do fisioterapeuta, de conseguir entender quais são essas alterações, porque muitos não vão ficar indo ao médico, né, todo mês, vai a cada 6 meses, mas esses profissionais sempre vão estar recebendo ou na sala de vacina, ou para alguma orientação, então é importante que nós saibamos qual é o desenvolvimento correto da criança, principalmente nesse primeiro ano de vida, né? No segundo também é extremamente importante, mas quanto mais precoce, para podermos levantar a hipótese. Então, não quer dizer que nós vamos fazer diagnóstico, mas nós vamos olhar para essas crianças para ver se há possibilidades, e aí nós vamos intervir para que esses danos sejam menores. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as comorbidades. Então, comorbidades são outros diagnósticos que caminham juntos, que têm relação no sentido de complementar, né, essas alterações que acompanham, por exemplo, o TEA. Por que que é importante? Porque às vezes a criança vinha desenvolvendo bem e de repente aquela terapia, nossa, mas ele vinha ganhando, agora ele não consegue parar na terapia, ele não colabora na terapia, ele está se autodesregulando muito fácil, então tá com muitas birras, né? Então, por quê? Porque provavelmente a gente está observando a abertura de comorbidades, que são outros diagnósticos. Então, a gente fala que é improvável existir um TEA puro, tá? Então, nós temos TEA mais associado a algum diagnóstico. 2, 3, 4, isso é muito comum, né? E se nós não identificamos todos, a gente não realiza a intervenção necessária e, com isso, essa criança vai ter prejuízo no seu desenvolvimento. Então, transtornos muito comuns que acompanham o autismo, por exemplo, são os transtornos da fala. Nós temos muitas crianças com apraxia, né, uma dificuldade na coordenação para sair a fala. O TDAH, que é o déficit de atenção e hiperatividade, é o mais comum, tá? Em torno de trabalhos mostrando 70% a 80% das crianças com TEA também vão cursar com TDAH. O TOD, né, transtorno positivo desafiante. O transtorno de deficiência intelectual, que é muito mais comum nos autistas, né, com apresentações mais graves, que a gente chamava de nível 3, né, de suporte, é maior, o nível 2 um pouco menor do que no 3, e no 1 é bem menor essa comorbidade associada. O transtorno de conduta, né, que é muito parecido com o TOD, mas aí ele já tem a infração de condutas que a gente fala com maior violência, né, enfrentamentos, às vezes judiando de animais, uso de fogo, histórias de roubo, então também nós temos transtorno de conduta. Transtorno de desenvolvimento de coordenação, então a gente tem crianças com alterações, ataxias, dificuldade na coordenação motora grossa, dificuldade na coordenação motora fina, transtornos de ansiedade, transtorno depressivo, dificuldades específicas, né, os transtornos específicos de aprendizagem, de leitura ou escrita, que antigamente nós chamávamos de dislexia, né, prejuízos na aritmética, muito comum também a epilepsia, o distúrbio do sono, que eu já falei para vocês, transtornos de processamento sensoriais, né, alterações
na questão tátil, oral, visual, auditiva, a enurese, a ecoprese, né, que é não conseguir segurar o xixi ou as fezes nas idades que são correspondentes a essa capacidade. E também nós temos que lembrar que muitas coisas podem, né, nos confundir, e aí a gente achar que é autismo, receber um diagnóstico de autismo, na verdade não era um autismo, né? Então, para que isso não aconteça, por isso que nós temos que fazer uma anamnese muito bem detalhada, né? Lembrarmos que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, então não dá para falar que a criança tinha, desde pequena, não atrasou na fala, de repente, com 6, 7 anos, ela passou por uma situação de difícil, e aí, por exemplo, na escola não está falando, mas nos outros ambientes ela está se comunicando, ou uma criança que sempre olhou quando a gente chamava, e por volta dos 4, 5 anos, agora a gente chama, parece que ela está no mundo da lua voada e não olha, quando a gente chama, não manifesta. Uma criança que está extremamente ansiosa, e aí ela está ficando mais introspectiva, está se socializando menos na escola. Então, nós temos que entender que é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, eu já nasci com essas características, então essas características têm que ser observadas desde o nascimento. Conforme a gente vê o desenvolvimento, nós vamos ver a persistência dessas alterações, né? E não podem ser explicadas por outras condições. Então, por isso que a gente pede o Bera, do ouvidinho. Será que essa criança escuta, né? E porque se a gente não escuta, a gente também não vai aprender a linguagem. Então, tudo isso é importante. Então, alguns confundidores com autismo seria o TOD, por exemplo, por conta das birras excessivas. A criança tem muito prejuízo social, porque ela só aceita do jeito dela e as outras crianças não fazem, então ela acaba batendo, ou ela acaba ficando extremamente irritada, se isolando por conta disso, porque ela quer sempre que seja daquele jeito, que ela tem uma inflexibilidade muito grande, né? Mas que se ela não tivesse esse tipo de comportamento, ela conseguiria, né? Em outros momentos ela consegue se socializar, ela consegue manter uma comunicação, então a gente pode estar confundindo esse diagnóstico. O mutismo seletivo, que é uma outra característica, que a criança não conversa em determinados ambientes, transtornos de ansiedade social, o TDAH é muito, a gente tem muitas características em comuns, e é muito comum chegar no consultório achando que é autismo, porque, igual eu falei para vocês, com 4, 5 anos, para de olhar quando a gente chama, está sempre avoado. O TDAH também tem muito transtorno de processamento sensorial, então também acha que tem muita seletividade, mas aí a gente vê que são outras coisas que estão confundindo esse diagnóstico. Nós temos o transtorno da comunicação social pragmática, que ela preenche todo o critério A do diagnóstico lá que eu mostrei para vocês, mas ela não consegue completar, no mínimo, 2 características do eixo B, então não é um autismo, né? A superdotação também, que são pessoas geralmente que ficam muito mais restritas a um determinado assunto e se empolgam, e aí tem dificuldade de interagir com outros assuntos, então também nós temos que fazer no diagnóstico diferencial. E o transtorno do processamento sensorial, que são essas crianças, né? O mais comum é a seletividade oral, né? A questão dos sons também, que colocam as mãozinhas, né? Tem essa hipersensibilidade, então também podem ser confundidores. E o tratamento, né? Então, nós fizemos o diagnóstico, aí nós vamos realizar o tratamento. Então, como nós estamos diante de um transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma incapacidade, né, de ter as habilidades de comunicação social preservadas, nós precisamos ensinar isso a essas crianças. Então, hoje, na literatura médica, né, então, na literatura científica, o que tem de evidência? Que a terapia ABA, né, que é a análise do comportamento aplicado, né, é a única que tem um impacto positivo, né, e realmente mostra eficácia dessa intervenção às crianças, tá? Então, nós temos vários tipos de intervenções, mas aquela que nós vamos recomendar é aquela que tem evidência, né? Aquela que fala que toda criança submetida com diagnóstico correto, realizada por profissionais capacitados,
treinados, né? E essa criança com as comorbidades estabilizadas vai se desenvolver, tá? Então, é a aba que nós vamos estar recomendando. A depender, né, dos déficits que essa criança precisa melhorar, é a quantidade, né, de terapias. Mas, para aquelas crianças que nós classificávamos antigamente como nível 2 de suporte e nível 3 de suporte, nós estamos falando que nós precisamos de, no mínimo, 15 horas por semana de intervenção. Então, nós temos crianças que são submetidas a 15, a 20, 30, até 40 horas de intervenção. Nossa, mas isso não é muito? Não, se eu tenho uma criança que não consegue ter nada de habilidade de comunicação, de socialização, não consegue ter o próprio autocuidado, né? Um comprometimento motor importante, comprometimento das atividades de vida diária, da cognição, eu preciso ensinar tudo a esse cérebro. Quanto mais complicado isso, quanto mais deficiente, mais eu preciso colocá-la, né, no estímulo para ter mais repetições e com isso ter o aprendizado. Por isso que muitos, né, médicos hoje levantam a bandeira de que o problema do autismo, né, não é o autismo, seriam suas comorbidades. E uma das que mais prejudica o avançar da criança seria o transtorno de deficiência intelectual, porque ela tem uma incapacidade, uma dificuldade do aprendizado. Ela precisa ser submetida várias vezes ao mesmo estímulo para poder ter pequenos ganhos, né? O uso de medicamento, nós só vamos utilizar no autismo se ela tiver um grande comprometimento do comportamento, tá? Ou devido, por exemplo, a outras comorbidades associadas. Então, a gente usa a risperidona, o aripiprazol, né, que são os recomendados pelos estudos. Então, nós vamos utilizar por conta do comportamento. Ele não vai ter interferência no ganho das habilidades. Isso, né, quem consegue isso é a terapia. Outra coisa como tratamento é colocar essa criança no local adequado para o aprendizado. Então, hoje, né, nós, como médico, orientamos que essas crianças cursem escola regular, né, com auxílio de um professor, se necessário, porque tem crianças que não precisam de professor, não é porque tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista que ela vai precisar de um professor auxiliar. Então, algumas vão precisar, mas nem todas as crianças também conseguem ficar em escolas regulares. Então, a escola regular ela é destinada para crianças com TEA e que não têm uma deficiência intelectual moderada ou grave e que tenham condições comportamentais, né, de ficarem naquele ambiente. Por quê? Porque senão é necessário que ela esteja num outro ambiente até que ela desenvolva condições para estar naquele ambiente com as crianças típicas, para poder ter, né, como modelo, né, de exemplo e imitação, crianças típicas. Então, por isso que nós orientamos a frequentarem as escolas regulares. Então, como tratamento, realmente, eu quero que vocês lembrem sobre a terapia ABA, tá? E para encerrar, eu vou falar um pouquinho sobre os níveis. Então, o DSM, né, de 2013, o DSM-5, quando ele faz diagnóstico, ele traz também uma complementação que seria o nível de suporte. Então, nós temos o nível 1, né, que é aquela criança que praticamente tem a comunicação preservada, e necessita de um pouco de suporte em algumas áreas, né? Então, por isso que a gente fala que a criança pequena não tem como eu dar um diagnóstico de transtorno do espectro autista nível 1, porque ela já chega do nosso consultório com pouquíssima fala isolada ou não verbal. Então, no mínimo, essa criança, né, se a gente fosse seguir os critérios de classificação anteriores, ela seria um nível 2. Né? Aí nós temos o nível 2, que pode ou não ter alguma coisa da comunicação, e uma necessidade muito maior de suporte do que aquela nível 1, e o nível 3 seria aquela criança que praticamente não tem comunicação verbal, ou não tem, mas que necessita de todo o suporte, ela necessita de terceiros a todo momento. Hoje nós estamos discutindo muito sobre a questão do nível, porque em vários ambientes eu posso me manifestar de uma forma. Então, nós temos crianças que se encaixavam no nível 1, mas que em determinados ambientes elas precisavam de mais suporte para a questão de autorregulação.
né? Assim como o nível 2 e o nível 3, e até porque dentro dos próprios níveis, essas crianças são muito heterogêneas. Então, hoje a tendência é não falarmos mais em nível, e provavelmente, ao passar do tempo, não vai ter esse uso desse tipo de classificação, né? Como a gente usa, por exemplo, o CID, né, que é o Código Internacional das Doenças, ele já não vem com a classificação dos níveis. Então, é importante a gente entender que nem sempre o médico, né, a nossa tendência hoje atual é darmos o diagnóstico do transtorno do espectro autista e relatarmos como é essa criança, né, ao invés de nós ficarmos utilizando a classificação de nível 1, 2 ou 3 por conta dessa inconsistência de comportamentos. Então, é isso que eu queria expor para vocês, espero que tenha ajudado de alguma forma, né? Dizer que todos os profissionais de saúde são extremamente importantes para que essas crianças possam, né, pelo menos serem vistas e se levantar a dúvida e nos encaminhar. Então, assim, a enfermagem é extremamente necessária, que é aquela que acompanha realmente, né, na atenção primária, essas crianças. Então, extremamente importante isso. Uma outra fala que eu gostaria de deixar aqui como uma mensagem que é também extremamente importante é que todo atraso merece ser investigado, né? Que nós não falemos aquela frase que cada criança tem seu tempo. Não. A criança, existem os marcos do desenvolvimento neurológico. Então, toda criança precisa atingir os marcos. Aquelas que não atingem, elas estão no atraso e elas merecem ter a chance, né, de ser investigadas e ser investido para que ela tenha o menor comprometimento no futuro. Muito obrigada. Agradecemos, foi assim muito esclarecedor, né? A gente tem muitos mitos, né, Nelly, Eloá? A gente tem vários mitos aí que envolvem essa questão do autismo, né? Eu lembro que no passado, se a criança ficasse batendo a cabeça muitas vezes, né? Era muito clássico isso, era bater a cabeça. Outras coisas a gente não observava, não, né? Então, se ela fizesse isso, ela tinha um diagnóstico de autismo, né? E aí, com a evolução dos tempos, né, a tecnologia vem trazendo novas ferramentas, olhar, né, para todo esse universo que é tão complexo, né? Eu imagino que seja muito difícil você trazer todas essas informações, né, Nelly, num espaço de tempo bem curto, porque são tantos fatores envolvidos, né, para a gente poder chegar ao diagnóstico, e a gente observa muito que esse diagnóstico ainda, embora hoje, né, com menos frequência, ele ainda é muito tardio. E gostei demais quando você terminou a frase, né, terminou a palestra com essa questão de toda criança tem o seu tempo. E a gente, assim, nós profissionais da saúde, a gente usa muito isso, né? Às vezes alguém chega e pergunta, ai, sabe, meu filho, ele ele tá demorando a andar. Não, fica tranquilo, ele tem o seu tempo. E aí isso vai deixando, né, aquela luzinha que foi despertada naquele familiar apagada, né? E aí, quando vai procurar recurso, já perdeu-se várias oportunidades aí, né? Dessa criança evoluir de forma mais rápida. Então, eu te agradeço imensamente, muito, muito feliz em você poder participar com a gente nesse momento. E eu acho que, assim, a minha pergunta ficaria: qual seria para você o maior desafio do profissional da saúde em lidar com TEA? Ai, são vários, que é difícil, né, falar qual o maior, né? Mas acho que o maior desafio é a gente lidar ainda com a dificuldade da inclusão, né? A gente não sabe qual é o espaço, né? A gente não sabe como incluir essa criança, a gente tem, às vezes, dificuldade até de dar um diagnóstico, ai, meu Deus, como que o pai e a mãe vão receber, né? Às vezes a gente vê um próprio preconceito da própria família, então, assim, são diversas dificuldades. A dificuldade, principalmente, da gente prescrever um tratamento e saber que não vai conseguir realizar, né? Que aí a gente vai ter que, às vezes, orientar esse pai, essa mãe a judicializar, porque uma horinha de terapia
não vai fazer nem cosquinha nisso, e a gente vê essa criança crescendo, perdendo a oportunidade de desenvolver e não conseguindo as intervenções. Então, assim, eu acho que tem mais dificuldades do que facilidade depois que a gente dá o diagnóstico, né? A gente fala que todo diagnóstico liberta, esclarece, mas a gente observa também que inúmeras dificuldades acompanham, né, com a vinda desse diagnóstico. E também de sempre seguir essa criança de forma correta, porque a gente fala que pelo menos semestralmente, a gente tem que estar vendo essa criança, revendo essas intervenções, observando se o desenvolvimento está correto, porque se o diagnóstico estiver correto, os profissionais corretos, a quantidade de terapias correta, se nós observarmos realmente quais são as comorbidades, tratarmos corretamente essas comorbidades, essas crianças evoluem. Então, é uma complexidade enorme, né? Então, é um transtorno desafiador para todo mundo, para os pais, para as mães, né? Então, quem vive no mundo atípico sabe o quanto é difícil, né? O dia, né? Então, o dia a dia é muito difícil, né? Então, a gente tem mais desafios, às vezes, do que conquistas, né? Mas cada conquista da criança nossa, uma alegria. Quando a criança chega no consultório, começando a falar, ou começando a ter uma certa independência, ou controlando o comportamento, porque ela não se bate mais, né? Porque ela não tem tantas crises. Então, são coisas que não, né, a gente valoriza demais, mas a atipia é bem difícil, né? É um desafio diário mesmo. Fale, Loa. Eu estou desenvolvendo agora na faculdade o TCC sobre o autismo, né? E é justamente a percepção dos pais da qualidade do atendimento da equipe de enfermagem como um todo. E eu me surpreendi, foi uma pesquisa de campo, aonde os pais, eles se sentiram pelo SUS, né? Eu sempre perguntando em relação ao SUS. Um descaso, os profissionais não sabendo lidar com essa situação, nem para abordar e ter como um conforto para os pais no momento do diagnóstico, nem saber quais são os marcos do desenvolvimento para estar não dando diagnóstico, mas já sendo um alerta para os pais da procura de um profissional adequado para estar atendendo essa criança. E todos os pais me devolviam assim, eu faço no particular, eu acabei fazendo no particular. Então, assim, de 69 pais que eu conversei, 50 pais pagam convênio para ter esse tipo de atendimento. Para que eles acabam assim, entendendo dessa importância da polda neural, a importância desse diagnóstico prévio, para que essa criança se desenvolva. Né? Então, assim, foi muito gritante e eu fiquei bem surpresa quanto a isso. E conversando também com os colegas, a gente percebe que pouco se sabe até mesmo acolher no momento de crise, né? E aí eu falo isso já hoje, como uma profissional da enfermagem, como uma mãe de uma criança atípica, que eu também vejo que quando você fala, é nível 1, fala, é tranquilo. Hoje eu falo assim, mas é tranquilo para quem? Porque justamente existem alguns ambientes que ela se comporta como uma criança típica, normal, e num outro momento ela está totalmente desregulada. Né? E aí, dependendo do ambiente que a gente está, a gente sente sozinho, a gente chora junto, porque a gente vê muito olhar, né, julgando. Por que não bate? Por que não põe de castigo? Que menina mal educada. Então, assim, e também fora que, assim, hoje tem muito diagnóstico. Será que é verdade? Será que tem tudo isso mesmo de criança? E aí eu começo a perceber que toda criança tem a sua particularidade. Toda criança ela tem um modo de se comportar diante de uma situação. E aí eu vejo isso que quando a gente entende, a vida se torna mais leve. Né? Pelo menos no meu caso foi assim. Quando eu descobri o autismo na minha filha, assim, foi como tirar um peso das minhas costas. E tudo ficou mais simples. De eu entender ela, de saber acolher ela. Então, hoje eu acho muito importante, ainda estou tentando entender no SUS como funciona, mas eu vejo muita resistência também da parte dos profissionais, tudo muito automático, né? De querer entender como funciona essa criança, como entender como funcionam esses pais, que ainda tem pais muito resistentes, né? Não querem o diagnóstico, não querem ir atrás, para estar acolhendo nessa família, fazendo um trabalho aí todo social que precisa, né? Porque o prejuízo todo é na criança, né? E também eu acho assim,
da importância, né, como você está falando, Eloá, a gente fazer um diagnóstico sério, né? Um diagnóstico que seja realmente sem dúvida do que a gente está avaliando. Então, por isso, por exemplo, a prática de muitos médicos, né, a minha prática, por exemplo, é fazer uma anamnese, eu receber essa criança, receber esses pais, ir brincar com essa criança, interagir com essa criança, realizar o exame neurológico nessa criança, né? Saber desde da barriga como foi essa gestação, fator de risco, né? Se tem histórico familiar, e aí ver todos os marcos de desenvolvimento e sempre pedir uma avaliação com uma equipe multidisciplinar. Por quê? Porque eu preciso estar realmente de uma forma objetiva, observando onde estão esses prejuízos. Realmente é da comunicação? Que área da comunicação? Expressiva, receptiva, verbal, não verbal, né? Tem prejuízo na socialização? Tem a inflexibilidade mesmo cognitiva? Tem atrasos cognitivos, atrasos motores? Então, a equipe de fono, psico, TO, né, fisioterapeutas são extremamente importantes porque hoje nós lidamos com instrumentos, né, instrumentos onde nós vamos avaliar todas as crianças da mesma forma, que mesmo a gente estando dentro de quadros heterogêneos, a base do transtorno é idêntica, a base tem que estar lá, todos têm que ter transtorno da comunicação social, que é o eixo A, e mais duas características, então é preciso uma investigação séria, até porque se eu não sei onde essa criança está no desenvolvimento, como é que eu vou planejar uma terapia, né? Se eu não sei que essa criança parou aqui, como é que eu vou fazer ela chegar aqui? Eu preciso fazer com que ela desenvolva de forma gradual. O cérebro, ele trabalha com ganho de habilidades, mas ele tem uma sequência, né? Então, por exemplo, não adianta eu querer fazer um hipotônico andar só porque ele tem 1 ano, se ele ainda não sustenta o tronco. Então, eu tenho que trabalhar uma questão prévia antes, que é a sustentação do tronco. Então, essas avaliações garantem a gente saber onde essa criança está, né? Para onde eu quero chegar. E conforme a gente vai fazendo as terapias, a gente continua medindo essa evolução, porque se o ambiente é favorável, né? Os profissionais, a quantidade de terapia, se as comorbidades estão todas ajustadas, essa criança tem que cada vez mais estar chegando na idade da criança típica, né? Porque senão a criança desenvolve, né? Está com 5 anos agora e está mais longe ainda do que ela estava. Então, esse ambiente não está adequado para o desenvolvimento. Então, isso é extremamente importante, tanto para fazer um diagnóstico correto e sério, como também para fazer o acompanhamento dessa criança. Ouvindo, né, a questão do TCC da Eloá, como é importante, a gente, assim, é um assunto que hoje está muito na mídia, né? Tudo é TEA, em qualquer lugar que você vai, no estacionamento você encontra o símbolo, né, de estacionamento preferencial, tudo, né? E aí a gente vê que existe um confronto muito grande pela falta de habilidade dos profissionais da saúde, né, em lidar. Então a gente insiste, né, a gente da enfermagem insiste em trabalhar com esse assunto, trazer esse assunto para os nossos no dia a dia mesmo de nós profissionais da enfermagem, né, porque para a gente poder realmente lidar, não ficar uma coisa meio utópica, né? Porque a gente sabe, mas na prática a gente não consegue. E a gente só vai conseguir mudar esse cenário por meio desses momentos, né? Igual você trouxe agora, né, Nelis? Desde, né, do processo da definição, da estatística, os fatores de risco, para que a gente possa realmente, né, até chegar ao tratamento, às consequências, às comorbidades que são super importantes, né? Para que a gente realmente tenha uma ampliação maior do conhecimento. Nós já gravamos em abril, né, que comemora o mês do autismo, nós gravamos um podcast e agora a gente insistentemente trouxemos também para o Congresso esse tema, porque a gente precisa, né, disseminar esse conhecimento para que chegue a todos os profissionais, a comunidade como um todo, que a gente possa auxiliar realmente, porque a estatística, né, é bem alta, 1 para cada 33 crianças, e a gente poder, né, fazer essa intervenção aí precoce,
é um papel, é nossa responsabilidade quanto profissional da saúde, né? Eu não sei se a Eloá quer fazer mais alguma pergunta. Eu só queria falar uma coisinha antes, que se a gente for pensar em probabilidade de algum profissional da saúde, né, ter contato, é o enfermeiro, né, o pessoal da enfermagem. Porque se a gente pensar que mensalmente nós estaremos na sala de vacina com os nossos filhos e que naquela carteirinha de vacinação também a gente tem que, além de pesar, medir, olhar os marcos de desenvolvimento, tanto é que nós tivemos, né, até uma discussão um tempo atrás, porque queriam tirar, né, esses marcos da carteirinha para ser preenchidos. Então, assim, a enfermeira, os técnicos, os auxiliares são as pessoas que mais precocemente, se bem treinados, já poderiam identificar atrasos, né? Então, assim, a importância de valorizar onde nós estamos também, né? Não é uma simples vacina, é uma vacina e a chance de observar uma criança precocemente para um atraso, né? Então, eu acho que o papel da enfermagem é muito importante, né? Assim como todos os profissionais, mas é aquele que mais vai ter contato, mais do que o médico, porque depois, né, o pediatra vai ver depois de 7 dias, 15 dias, depois vai começando a espaçar, mas vacinação, cuidados com essa criança na atenção primária é o profissional que está mais presente, né? Então, eu acho que os currículos deveriam ter, né, esses assuntos de neurodesenvolvimento por conta da chance deles conseguirem observar isso e serem grandes instrumentos para a gente, né, fazer o screening de situações potenciais, né, para autismo. Verdade. Concordo plenamente, é fundamental mesmo. E a gente poder oportunizar, né, os momentos, né, porque já que a gente está naquele espaço, eu falo que a UBS é um UBS pronto-socorro, mas mais UBS, que a gente tem um contato mais, né, próximo com a família, é um espaço, é um cenário para a gente identificar desde o momento que eles estão lá na sala de espera, aguardando, né? A gente vai observando os comportamentos, vai criando um vínculo e para poder auxiliar nesse processo de identificação, né? Dessas alterações neuropsicológicas, né? Que essa criança possa apresentar. Então, eu queria te agradecer demais. Daqui a pouco dá 2 horas aqui de a gente conversando. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e que agregará muito em suas vidas pessoais e profissionais também. Em nome do Unisalesiano, a gente agradece sua participação e, particularmente no meu nome, eu estou assim satisfeita, realizada e muito feliz de poder ter você aqui com a gente e a Eloá também participando. Muito obrigada, vocês duas. Foi muito obrigada, Gi. Obrigada pelo convite convite. nesse momento.